Queria fazer uma meditação rápida com os irmãos. Na verdade, com todos os textos que foi lido já aqui, a gente vai relê-los e fazer uma meditação. Lucas capítulo 2, que a gente já leu. E nessa meditação, eu tenho como o foco aqui, para quem que Jesus veio? Porque Jesus veio, isso é fato. Agora, para quem que ele veio? Então eu quero começar lendo aqui no capítulo 2, do verso 4 ao 7, que a gente já leu aqui durante a cantata. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Talvez você já tenha ouvido, até assistido desenhos animados sobre o nascimento de Jesus, onde mostra José e Maria caminhando pelo deserto num jumento ou num camelo, e indo para Belém. Chegando lá, cidade cheia, eles ficam batendo de porta em porta, procurando lugar para encontrar. Vão num hotel, o gerente do hotel fala, tá cheio. E aí eles não têm onde ficar, aí vão para um estábulo, e Jesus nasce às pressas ali no estábulo. Não é essa visão que é passada para a gente? Mas não é isso que o texto diz. Tá? Primeira coisa que a gente percebe, e existe uma lenda, na verdade uma história criada, ninguém sabe exatamente quem escreveu, que data do 1º século, está no proto-evangelho de Tiago, que não foi Tiago que escreveu, mas alguém. E eles criaram uma história, que estava José e Maria grávida, andando exatamente na estrada. Maria entra em trabalho de parto, José fica desesperado, não sabe o que fazer, sai correndo, deixa Maria sozinha para procurar uma parteira. Nisso Jesus nasce, José volta com a parteira, Jesus já tinha nascido. E aí vem a parteira e fala, olha lá e fala, não é que a virgem deu à luz e ela continuou virgem. Foi daí que surge a ideia da eterna virgindade de Maria. E mostra como se Jesus tivesse nascido numa caverna, num negócio meio estranho. Mas não, o texto diz aqui, e a gente precisa se atentar ao texto, que José, que era da cidade de Nazaré, ele foi à cidade de Davi, chamada Belém. Por quê? Porque ele era da linhagem de Davi. Isso é muito importante. O texto não fala isso à toa. Porque Jesus, lembra que a gente leu Isaías 11? Do tronco de Jessé brotará o renovo. Então, é importante que fosse da família de Davi. E no verso 6. Enquanto estavam lá em Belém, chegou o tempo dela dar à luz. Ou seja, eles já estavam em Belém quando Jesus nasceu. Jesus nasceu de uma forma às pressas ali, um negócio meio improvisado. Não, eles chegaram, estavam estabelecidos no lugar quando Jesus chegou. E a gente precisa entender. Mas eles estavam numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aí a gente precisa entender um pouquinho como era o contexto cultural das casas naquela época. As casas, elas eram casas pequenas, que elas tinham um cômodo onde toda a família ficava reunida. Então, ali era bem diferente das nossas casas, onde você tem quarto, cozinha, banheiro, sala. Lá tinha o lugar da família, onde eles dormiam, comiam, ficavam fazendo seu social ali, não tinha televisão, mas faziam seu social ali. Na frente da casa, era onde ficavam os animais. Era geralmente rebaixado 1 metro, mais ou menos essa altura aqui, um pouquinho mais baixa talvez, e os animais ficavam embaixo e a família aqui. Toda noite, os animais eram colocados para dentro de casa. Então, nesse espaço que seria perto desse rebaixamento, tinham buracos no chão, que eram as manjedouras, eram cheios de palha, e foi ali que Maria colocou Jesus. Então, por isso que tinham animais. Então, ela não estava no estábulo, ela não estava num lugar sujo, ela estava dentro de uma casa. Na casa de alguém lá em Belém. Mas era uma casa simples, e é isso que mostra. E a questão aí, mas e a hospedaria que fala aqui? A grande questão é que várias dessas casas tinham um quarto à parte para hóspedes. Lembra quando, lá em Reis,
que uma mulher constrói uma casa para o profeta, era exatamente esse quarto de hóspedes. O que acontece? Quando José e Maria chegam lá, já tinha gente no quarto de hóspedes. Então eles tiveram que ficar onde? Com a família. Por isso que Jesus não ficou no quarto de hóspedes. Ele ficou no salão normal da casa. Tá? Agora fala, mas isso vai desmontar tanto uma ideia? Não, isso é importante para a gente entender o contexto todo com que Jesus veio. Vocês vão ver como isso faz sentido. Fala, mas informação que está me trazendo aí, legal, mas o que isso muda na vida? Não, isso vai trazer diferença. Sabe por quê? Porque a gente vê, na sequência aqui do texto, vai narrar a história dos pastores. Então vamos ler aqui, até o verso 15, do verso 8 ao 15. Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho, e um anjo do Senhor apareceu diante deles. E a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e o que o Senhor nos revelou. Vamos ler até aí, depois a gente vai ler o restante. Então, vamos pensar numa cena. Estão os pastores trabalhando. E a gente tem que entender culturalmente também o que isso quer dizer. Já na época de Jesus, pastores de ovelhas, eles eram a base da classe social. Existem alguns textos rabínicos da época já, que falavam que pastor de ovelha era impuro. Então não podia chegar perto de um pastor de ovelha, que era uma pessoa impura, uma pessoa suja. Era uma pessoa com quem você não devia se relacionar. Então vamos tentar entender esse contexto. Eles estavam trabalhando, chegam anjos e vai falar com quem? Com os pastores, ou seja, com a classe mais baixa da sociedade, a pirâmide da classe social da Judeia daquela época. Aqueles que ninguém queria contato, aqueles que eram considerados impuros. Os anjos chegam para eles e falam. E por que eles se assustam? Primeiro, porque vê anjos aparecendo, né? Já fica um negócio meio assustador. Mas aí eles falam: não se assusta, não temas, porque eu trago novas. É que hoje nasceu. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo. E eles sabiam, eles eram judeus. Eles conheciam o Antigo Testamento, conheciam a lei. E aí no verso 12 que é importante. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Por que o anjo cita isso para os pastores? Exatamente como o texto acima fala que Jesus estava. Porque era assim que um filho de um pastor nascia. Se os anjos chegam e falam: nasceu o Salvador, o Cristo, o Messias, o Rei dos Reis. Eles pensam: mas num palácio? Eu não vou ser recebido lá. Quem vai receber pastor de ovelha num palácio? Mas aí os anjos falam: não, ele não está num palácio, não. Ele está numa casa, deitado numa manjedoura envolta em panos, que nem o filho de vocês. Ele é homem. Ele encarnou totalmente como nós. Isso é muito importante para a gente entender essa encarnação completa de Jesus. E aí o texto continua aqui no verso 16. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos que lhe havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. E aqui é importante, eles foram até lá. E como que eles foram recebidos? Bem, a família de Jesus, a família sagrada estava ali. E quando aqueles pastores chegaram, eles não falaram: não, vocês não podem entrar aqui não, imagina. Está doido? Nasceu o Salvador aqui, vocês vêm aqui? Não, eles foram bem recebidos. Isso é importante também a gente entender esse contexto, que Jesus estava num ambiente familiar, num ambiente
limpo e bom, porque se esses pastores chegassem lá e vissem Jesus no meio da sujeira, no meio de cocô de animais, eles falavam: vocês estão doidos? Um bebezinho desse, no meio dessa sujeira, eu vou levar para minha casa, vem vocês comigo. Não, mas eles chegaram lá e encontraram o quê? Jesus ali num lugar limpo, era numa manjedoura sim, que era um lugar simples. O que o texto nos mostra é que Jesus veio da mesma maneira como vem um filho de um pastor de ovelhas, a base da sociedade. O mais pobre que tem, nascia e ficava numa manjedoura. É assim que Jesus nasceu. Jesus veio para os simples. Jesus veio para aqueles que ninguém quer. Jesus veio para aqueles que são rejeitados pela sociedade. Jesus veio para esses. Jesus veio para os judeus. Eles eram judeus, conheciam a promessa e foram recebidos. E eles ali se alegraram com o que o Senhor os revelou. Amém? E essa questão de Jesus ser simples é o que fez durante toda a sua vida, e a gente vê isso narrado nos evangelhos, que as pessoas simples paravam para ouvir Jesus. E Jesus nunca rejeitou os simples, muito pelo contrário. Jesus atraía esse tipo de pessoas. Foi até citado, quando meu pai fez o estudo aqui sobre a parábola dos 2 filhos, que não é a parábola do filho pródigo, é a parábola dos 2 filhos, de que Jesus tinha essa propriedade de atrair o pior tipo de gente que tinha. Não era o que falavam de Jesus? Mas você só anda com um pecador. Você sabe quem é esse aí? É prostituta, esse é ladrão, é pastor de ovelha, é cobrador de impostos. E Jesus estava sempre com essas pessoas. Esse é leproso, essa mulher é impura. Mas Jesus estava sempre com esse tipo de pessoas. Ele estava lá em João 4, no poço de Jacó, falando com uma samaritana, que judeus não falavam com samaritanos. Estava lá Jesus falando com ela e trazendo salvação para aquela vila de samaritanos. Esse é o nosso Senhor, aquele que vem para os simples, vem para os pobres, vem para os necessitados, vem para aqueles rejeitados. Mas será que Jesus veio só para esses? Não. Vamos para Mateus 2. Vamos ler Mateus 2, o verso 1 ao 11. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino, quando o achardes, avisai-me para que também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, percebe, em casa, ele não estava num estábulo, ele não estava estava numa casa. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria e sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, oferecendo-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Agora nós temos um outro perfil de visitante de Jesus. Primeiro, não eram judeus. Aqui falam que eram magos vindo do Oriente. E de acordo com os estudos, olha os presentes que eles trouxeram: incenso, ouro e mirra. Já começa, quem traz ouro? Pobre. Não, os pastores levaram o que para Jesus? Nada. Eles não tinham nada. Eles eram pobres. Mas agora nós temos um grupo de pessoas aqui que leva ouro. Então era gente muito rica. E ele fala que trouxeram incenso e mirra. Incenso e mirra e o próprio ouro só era achado na Arábia. Então eram árabes, não eram judeus, eram gentios. Então aqui nós vemos um outro perfil de pessoas para quem Jesus veio, que não eram judeus, eram gentios, como eu e você.
Eram ricos, não como eu e você. Mas eram ricos, pessoas importantes. E eles também foram e visitaram Jesus na casa. E foram bem recebidos também por José e Maria. Eles poderiam ter falado: não, vocês são árabes, estão aqui, a gente é judeu, salvação é dos judeus. Não, eles receberam, porque a gente vê lá no texto que a gente leu no início de Isaías 11, nele ele ia trazer paz para todas as nações. Nosso Senhor, ele não veio para os judeus, ele veio reunir o seu povo escolhido de todas as nações da terra, de todos os povos e línguas. E é isso que esse texto nos mostra. Então não é à toa que está nos evangelhos essa narrativa. A gente pensa, por que será que Mateus colocou essa narrativa dos magos indo visitar Jesus? Só é uma informação inútil? Não, não é informação inútil. Isso mostra que ele veio para os gentios. Ele veio para os pobres, mas ele também veio para os ricos. Ele veio para aqueles que ninguém quer saber, mas ele veio para magos, reis, pessoas importantes, pessoas de status, pessoas que teoricamente não precisariam de nada. Mas a gente vê na atitude desses homens que eles, tão importantes, tão cheios de posses, eles chegam naquela casa simples e se prostram diante daquele menino que era o Criador dos céus e da terra. E essa tem que ser a postura de qualquer um, seja rico, seja pobre, seja importante, seja rejeitado. É reconhecer que Ele é Deus, Jesus é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, e só a Ele nós devemos dar a glória. Amém? Então, esse nascimento mostra que o nosso Deus, Ele envia a salvação para todos, sem distinção de classe, sem distinção de língua, de etnia, mas Ele veio resgatar o seu povo. Amém? Mas aí, eu quero, para a gente finalizar aqui, capítulo 1 de Mateus, no verso 20 e 21. Aqui só para a gente entender, vocês devem lembrar do contexto. José fica preocupado, porque ele não era casado com Maria, e ela estava grávida pelo Espírito Santo. E o texto nos diz aqui que ele ficou preocupado com isso. Ele queria abandonar Maria, ele estava nessas... Ele não queria difamar ela, mas ele também não queria criar problemas. Então, ele tem um sonho, no verso 20, tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. E esse verso 21 aqui é importantíssimo para a gente, que aqui mostra por que Jesus veio. Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E aqui tem um jogo de palavra que no português não funciona, mas no aramaico funcionava. Jesus em aramaico é Yesu, e a palavra salvar, o verbo é Yezar. Então, se a gente fosse, eu não sei falar a frase, eu sei essas duas palavras, mas seria assim: e seu nome será Yesu, porque ele vem Yazar seu povo. É bem interessante, no aramaico fazia todo sentido, no português não. Então é um jogo de palavras ali, mostrando a relação do nome Jesus com salvar. Tá? Jesus é o nosso Salvador. Mas é muito claro o que o anjo fala para José. Ele vem salvar o seu povo do quê? Dos pecados, dos seus pecados. E aí a gente tem que entender aqui um contexto todo da vinda de Jesus. E a gente tem falado muito disso, até quando está no nosso estudo de Zacarias, a gente fala muito disso. Quando a gente estudou João, o Evangelho de João, a gente também bateu bastante nessa tecla, que a grande questão, o povo ali de Israel, ele estava sob opressão do Império Romano. A gente tem visto lá em Zacarias que eles estavam primeiro sobre o Império Babilônico, depois sobre o Império Persa, depois sobre o Império Grego e depois, agora na época de Jesus, Império Romano. Então, o povo de Israel estava vindo de opressores atrás de opressores sobre eles. E a grande expectativa do povo era
nós precisamos de um Salvador, que vai fazer o quê? Nos livrar dos nossos opressores. A gente quer Roma fora daqui. Então, quando vem a notícia, nasceu o Salvador, opa, estamos livres de Roma. Mas aí a notícia que o anjo traz para José é, não, ele vem salvar seu povo, não de Roma, não dos babilônicos, não dos persas, vem salvar seu povo dos seus pecados. Isso é uma notícia difícil de aceitar para quem está sendo oprimido. Pensa, você está passando por uma situação difícil, como aquele povo estava, e muitos de nós passamos. Estamos sendo oprimidos por pessoas mais poderosas. E aí vem a palavra do Evangelho, que é: o Salvador veio, mas não para te livrar dos opressores, veio para salvar do seu pecado, porque você é pecador. Essa é a palavra do Evangelho. O que Jesus veio fazer? Ele não veio trazer a salvação dos opressores externos. Não porque Deus não se preocupa com isso, mas porque Ele veio nos livrar do mal dos males, o pecado. O nosso grande problema não é as dificuldades que a gente passa nessa vida. Nosso grande problema não são os poderosos que nos oprimem. Não é dificuldades econômicas, não são dificuldades em qualquer área da nossa vida, seja na saúde, emocional. Qual que é o nosso principal problema? O pecado. O grande problema da humanidade é o pecado. Quando a gente leu lá o texto de Isaías 9, o mundo vivia em escuridão, em trevas, oprimidos pelo quê? Pelo pecado. O problema da humanidade é o pecado. E Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. E é uma coisa difícil da gente entender isso, porque quando a gente se sente lesado, e quantos de nós nos sentimos lesados de alguma maneira? Você já se sentiu lesado? Se sente de alguma maneira? Aí a gente se sente, não, eu estou sendo lesado. O problema não sou eu. O problema são os que estão fazendo comigo. Só que o que o Evangelho vem falar? Não, o problema é você. O problema é o seu pecado. Não, mas eles estão pisando em mim. Tá, mas você pecou. Eles estão errados. Eles estão em pecado também. Mas o pecado deles não livra você do seu pecado. Só existe um livramento do nosso pecado: Jesus Cristo. Então, porque quando a gente começa a ler, a nossa meditação aqui começou falando que Jesus veio para os pobres, para os oprimidos, para aqueles que são rejeitados. Ah, tá vendo? Jesus veio para os pobres. Não, ele veio por causa dos pecados. Ele não veio por causa dos pobres. Ele chama pobres, mas ele também chamou ricos. Por quê? Porque aqueles magos do Oriente também eram pecadores. Da mesma maneira que aqueles pastores, da mesma maneira que José e Maria, pecadores, como eu e você. E nós precisamos de salvação dos nossos pecados. Olha que interessante, e é preciso coragem para uma mensagem como essa. Existe um texto lá em Lucas 13, não vou ler, mas você pode ir depois. Alguns homens chegam para Jesus e começam a relatar um episódio. Falam, alguns galileus foram mortos e o sangue deles foi misturado com os sacrifícios que Pilatos ofereceu. Pilatos está oferecendo sangue de galileu, sangue de judeu, nos sacrifícios dele. E aí? O que você acha disso? Aí você poderia pensar em Jesus, né? Que é isso? E rasgando suas vestes. Até quando, Senhor, meu povo vai sofrer? O que ele vira e fala para esses homens? Se arrependam, porque vocês são pecadores. Essa é a mensagem que Jesus... Eles queriam ouvir o quê? Temos que tirar Pilatos de lá. E Jesus fala, o problema é que vocês são pecadores. Mas é o que ele está fazendo. Vocês são pecadores, olha para vocês. Não olha para Pilatos, olha para vocês. E essa é a mensagem que o Senhor nos traz continuamente. Não olha para os pecadores. Vamos olhar para nós. Porque nós somos pecadores. E nós precisamos de salvação. No momento em que nós acharmos que não precisamos de salvação, nós estamos fora da rota do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho de Jesus é: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus.
Essa é a mensagem de João Batista, essa foi a mensagem de Jesus, e essa foi a primeira pregação de Pedro lá em Atos. Arrependam-se dos seus pecados. E essa é a mensagem do Senhor Jesus para nós hoje. Arrependam-se dos seus pecados. No Cântico de Zacarias, que está narrado lá em Lucas também, tá assim, eu não vou ler no texto, mas eu vou ler aqui para vocês. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência de seu servo Davi. Aí poderia pensar, olha aí, está falando de salvação dos opressores. Mas aí, esse texto está narrando quando nasce João Batista. E Zacarias continua no seu cântico. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual a aurora lá do alto nos visitará, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. Então, a palavra do Senhor sempre foi muito clara para nós e para todo o seu povo. Nós precisamos de salvação dos nossos pecados. Então, concluindo o que eu queria trazer com vocês essa manhã, para quem que Jesus veio? Ele veio para os necessitados, ele veio para os pobres, para os rejeitados, ele veio para os ricos, ele veio para os importantes. Por quê? Porque ele veio para pecadores. Ele veio para aqueles que necessitam de salvação. E ele não escolheu um tipo de pessoa para salvar, porque todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Todos foram destituídos da glória de Deus. Por isso Jesus veio. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Então, Natal eu acho tão triste como o Natal perdeu tanto o seu significado. Até eu estava lendo sobre isso, como hoje na sociedade, como a gente tem tão pertinho Natal e Ano Novo, os votos já são de boas festas. Nem mais Feliz Natal se dá direito. Já junta tudo, boas festas. E até nesse texto que eu estava lendo desse autor, ele falou que maravilhoso seria se a gente trocasse o velho Feliz Natal, que já perdeu todo, se esvaziou do seu significado, e a gente chegasse uns para os outros e falasse: nasceu o Salvador. E o outro pudesse responder: numa manjedoura. Ele veio para nós. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Ele veio simples, como homem, para nos salvar dos nossos pecados. Que nossa celebração de Natal seja essa. Enquanto eu sei que a gente vai se juntar com a nossa família, vai fazer uma ótima refeição, vai trocar presentes, mas que enquanto a gente faz tudo isso, a gente tenha na nossa mente: o Salvador veio porque eu sou pecador, mas Ele não olhou a minha condição, Ele não olhou quem eu sou, Ele me amou, independente do meu pecado, independente de eu ser rejeitado, independente de eu ser qualquer coisa que eu seja, independente da minha etnia, independente se a gente é brasileiro, se a gente não é. Ele olhou para nós antes da fundação do mundo e falou: eu vou descer lá por causa deles. Eu vou encarnar como um frágil bebê por causa deles, porque eles precisam de salvação. E como a gente sempre tem dito, Ele não precisava ter vindo, mas Ele veio por graça. Ninguém aqui merecia nada. Nenhum de nós merecia a salvação. Nenhum de nós merecia que o Senhor da glória encarnasse naquele frágil bebê e depois de tudo isso ainda morresse na cruz do Calvário, daquela forma infame, vergonhosa, violenta, cruel. Mas Ele fez isso porque Ele sabia que nós precisávamos de salvação dos nossos pecados. Então Jesus veio para nós. Jesus veio para resgatar o seu povo dos seus pecados. Que a gente possa celebrar o Natal dessa maneira. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Queria convidar você se você quiser colocar em pé, se quiser ficar sentado, mas que a gente fizesse uma oração de gratidão ao Senhor.
pela manifestação da sua salvação entre nós. Amém?